Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se você gostar do vídeo, comente sua opinião abaixo e divulgue o vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis, certo? Pois bem, então hoje é sexta-feira, né? Sextou. E a gente tá aqui, né? Mais um vídeo aí pro canal, tá? E hoje eu quero falar um pouco sobre esse conteúdo aqui do Canal Tech. Eu quero mostrar pra vocês, galera, através desse conteúdo, como a elite, como que o sistema tenta ofender a inteligência do povão. Mas ao mesmo tempo eles fazendo isso, eles revelam coisas nas entrelinhas para as mentes mais pensantes perceberem. A gente vai ver que esse conteúdo aqui deixa isso muito bem claro pra gente, certo? E a gente vai chegar a uma conclusão aqui, a gente vai, né, chegar também a uma reflexão bastante importante com esse vídeo, né? Porque a gente sabe que nesse mundo tem muito engano. E nada é por acaso, certo? Pois bem, então, aqui diz o seguinte, ó, Google Earth permite explorar a ilha canadense que é muito parecida com Marte. Bastante sugestivo esse título aqui da matéria, não é mesmo? Pois bem, então esse conteúdo aqui é de 2019, de março, tá? Vou deixar na descrição. E aqui diz o seguinte, ó, no Canadá existe uma ilha chamada Ilha de Devon. Mas você também pode chamá-la de Marte na Terra. Caramba, pra você ver que, olha só, os caras estão jogando na nossa cara, esfregando na nossa cara uma coisa que a maioria das pessoas estão sendo ludibriadas por uma narrativa que a gente está vendo aqui com esse conteúdo que está jogando na nossa cara que tem problema por trás disso. Porque a ideia é o quê? Pousar em Marte. A ideia é ir para Marte. Veio o Elon Musk, veio outras pessoas aí, Jeff Bezos, os caras milionários aí tentando difundir essa ideia. Aí os caras estão direcionando uma geração, né? Eles estão direcionando uma geração que só tá pensando em Marte e não tá focando nas coisas aqui que estão acontecendo debaixo dos nossos narizes. Ou seja, isso se chama distração, tá entendendo? E o conteúdo deixa muito claro o seguinte, que essa ilha aqui do Canadá, a ilha de Devon, ela pode se chamar Marte na Terra pelo fato dela ser muito semelhante com Marte. Você não acha isso estranho, não? Então, vai pensando aí. Vai pensando um pouco aí sobre isso. Então, esse local, né, é a maior ilha desabitada da Terra e seu clima polar e terreno traiçoeiro fazem com que a ilha seja uma área ideal para que cientistas e pesquisadores façam simulações do terreno marciano. Opa, peraí, o quê? Cientistas e pesquisadores façam simulações do terreno marciano. Interessante. Interessante que eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre aquele conteúdo, Flora em Marte, e nesse vídeo eu mostrei 7 lugares que mais se parecem com Marte aqui na Terra. Então, galera, vamos entrar aqui num raciocínio aqui. Minha linha de pensamento é o seguinte: tá sendo vendida essa ideia aí de atingir Marte, né? Estão dizendo que até 2024 os humanos vão explorar Marte, estão dizendo que enviaram sonda para Marte, né? Que os Estados Unidos enviou uma sonda lá, acho que se chama Rover. Aí o que acontece? Eles dizem que os chineses, né? A agência espacial chinesa também mandou um Rover. Um Rover não, desculpa. Também mandou uma sonda, um robozinho lá. Só que engraçado que o robozinho chinês, ele não filma o robozinho americano e mostra que o americano já estava lá. Vocês percebem? Os caras não mostram essas coisas acontecendo em tempo real. Só lança aquele CGIzão, aquele gráfico de videogame de computador, certo? Usa a imaginação científica e faz todo mundo acreditar e todo mundo acredita, né? Ou seja, exige a sua fé crer que realmente existem aparatos humanos em Marte. Mas a gente está vendo aqui que não, que isso tudo pode ser produzido em um estúdio, tudo isso pode ser simulado aqui na Terra mesmo. Então a pergunta que eu faço, será que tudo isso aí não é feito aqui na Terra mesmo? Então vendendo pra gente que o negócio é em Marte? Pensa aí. É lógico, é evidente, os caras estão jogando na nossa cara, percebe, galera? Os caras estão esfregando na nossa cara. Mas vamos mais, vamos ler mais aqui, vamos prestar atenção em mais coisas aqui. Então a paisagem da ilha de Devon é o mais próximo de Marte, presta atenção, que pode ser encontrada aqui na Terra, sendo que a ilha não tem infraestrutura garantida. Todo e qualquer suprimento necessário para o acampamento, né, que é comida, inclui combustível e ferramentas, devem ser levados a cada excursão, com todo o lixo sendo empacotado e levado de volta ao continente para descarte. Tamanha é a semelhança entre a ilha e Marte que a NASA usa o local, presta atenção, hein?
que a NASA usa que a NASA usa o local para preparar astronautas que poderão explorar o planeta vermelho no futuro. Ah, você tá de brincadeira, não me diga. Sério que a NASA usa esse local para preparar astronautas e para simular como se eles estivessem em Marte? Engraçado. É no mínimo estranho, né? No mínimo estranho, né? Eles andam simulando coisas há muito tempo, né? Pelo visto. Então, o que acontece? Ali rolam os experimentos do Halton Mars Project, né, que é o projeto de pesquisa de campo dedicado aos estudos de como humanos poderiam não somente sobreviver, como também prosperar em Marte, visando uma colonização permanente. Então essa é a ideia que está se vendendo, ó, de uns tempos para cá. Só se fala em Marte, 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 e as coisas sérias que acontecem aqui na Terra, ó, ninguém percebe, ninguém tá percebendo. Por quê? Porque sempre tem que ter aquela distração, aquela alfafa pro gado. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, meus amigos, a ideia do vídeo, como sempre, é quebrar paradigmas e fazer vocês pensarem. Eu gosto sempre de levar meu público a refletir, a ver esses conteúdos sobre um outro olhar, sobre um outro ponto de vista. Não como a maioria das pessoas fazem, que olham essas informações e ficam: oh meu Deus, caramba, que legal, caramba, é mesmo, os caras, pô, estão fazendo simulação de Marte aqui na Terra, nossa, que legal. Daqui a pouco eles vão explorar Marte. Elon Musk vai levar os seres humanos para Marte. Tá entendendo? As pessoas vão cair nessa propaganda esdrúxula, né? E a gente tá vendo que aqui agora o negócio está começando a ser disponível lá no Google Earth. Por que eu penso que eles estão fazendo isso? Porque, galera, eles podem mentir por muito tempo, mas eles não podem mentir para sempre. Ou seja, como diz na Bíblia, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Uma hora não tem como segurar mais. Tem uma hora que o negócio vaza. Tem uma hora que a verdade ela começa a surgir. Ela começa a aparecer. E toda mentira depende da verdade para existir, certo? Então, toda a verdade será revelada, galera. Pois bem, aqui eu tenho uma frase ilustre, né, de um dos cientistas modelos, né, da ciência moderna, né, que é o Albert Einstein. E ele diz uma frase assim que, né, se a gente for pegar essa frase dele e aplicar para a ciência moderna de hoje, faz bastante sentido. Olha o que ele diz: a imaginação é mais importante que o conhecimento. E eu concordo, né? Em tese eu concordo. Por quê? Porque a ciência moderna ela realmente se tornou imaginação. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, há muito mais imaginação do que ciência propriamente dito, né? Se tratando de heliocentrismo, se tratando de coisas, de assuntos astronômicos, se tratando de uma área específica da ciência, certo? Essa ciência dogmática que prega coisas com realidade absoluta, mas ultimamente estão saindo vários estudos científicos que estão mostrando que essas coisas, boa parte, estão erradas. Já fiz vídeos sobre muitas coisas aqui. Talvez eu faça até um vídeo fazendo um resumo de tudo isso, falando de novo. Mas é isso aqui, ó. Albert Einstein, nessa frase aqui que ele está dizendo, ele está correto. A ciência ela se tornou imaginação. E quem falava isso também? Nikola Tesla. Ele falou que a ciência é deixar de ser aquela ciência empírica, aquela ciência que passa pelo método científico, que tem experimentos práticos reais, e ia passar a ser uma ciência filosófica, né? Uma ciência que usa-se mais a imaginação do que experimentos palpáveis, né? Que usam coisas reais, tá entendendo? Então, galera, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Por quê? Porque quem mantém o topo da pirâmide é a base da pirâmide. Quem é a base da pirâmide? Somos todos nós aqui, a massa populacional, certo? Todos nós que somos doutrinados. Quanto menos pessoas fizerem perguntas, quanto menos pessoas questionarem essas coisas, melhor será, certo? É assim que eles fazem você comer na mão deles. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, fazendo o homem idolatrar outro homem, porque o Albert Einstein é uma figura muito idolatrada por muita gente. Mas tem muitos cientistas que pegam a teoria dele da relatividade e dizem assim: nossa, meu Deus, isso aí é um lixo de teoria. Como que um cara desse consegue ser idolatrado? Lixo de teoria, relatividade. Tem muitos cientistas que dizem isso. Mas aí esses cientistas estão sendo excluídos, né, pela comunidade científica. Por quê? Porque para você ser bem aceito, para você ser bem promovido, para os seus trabalhos serem bem publicados, você tem que, né, você tem que se entregar, você tem que como? Ficar de joelho para esses caras e, tipo assim, estudar só o que a ciência moderna exige, certo? E não ser um pesquisador independente. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, pensa só. A maioria das pessoas
Diariamente elas veem Sol e Lua orbitando acima das cabeças delas. Elas vão na praia, ou determinada, sei lá, dependendo da pessoa, né? Tem pessoas que fazem até uma viagem de cruzeiro. Eu fico pensando assim, como que as pessoas que olham o mar, olham aquela vasta planície nos oceanos, porque o estado, a física natural da água é sempre buscar o seu nível. Ou seja, como que o cara olha isso e pensa que ele está em cima de uma bola girando a 1666 quilômetros em torno do próprio eixo e a 110 mil quilômetros em torno do Sol, que é o movimento de translação, certo? Ou seja, como que o cara consegue imaginar isso, olhando a realidade física? Ou seja, tem que ter imaginação, você percebe? Você tem que ter fé para acreditar no modelo heliocêntrico. Porque o principal pilar do modelo heliocêntrico a gente não tem acesso, que é a curvatura da Terra. Muito menos movimentação da Terra. Por isso que eu falo que a Terra ela não deve ser chamada de planeta em hipótese alguma, porque isso é rebaixar a Terra. Porque para a Terra ser chamada de planeta, ela tem que apresentar a característica de planeta, a movimentação. Então, os nossos sensos, o nosso senso comum, os nossos órgãos dos sentidos nos testificam, nos mostra, a natureza nos mostra diariamente que Sol e Lua que fazem seu caminho sobre a Terra, né? Traçam seu circuito sobre o plano terrestre. A planicidade das águas também não mente acerca dessa questão, certo? O mapa celeste, né, ser sempre o mesmo, entra ano e sai ano, Cruzeiro do Sul sempre está visível no céu. Ou seja, são coisas que nos evidenciam. E claro, né, a gente tem a percepção, nossa percepção nos diz que a Terra está imóvel, porque a gente não sente movimentação nenhuma. Então a pessoa querer negar isso, para acreditar nessas teorias científicas, realmente você tem que usar a imaginação e a fé. É o único recurso, porque você não tem uma demonstração real, certo? Bom, espero que o raciocínio tenha ficado bem claro aí para todos. Muito obrigado a todos pela paciência. Vou ficando por aqui. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Por hoje é isso, muito obrigado. E a gente está vendo aí que Marte pode ser reproduzido aqui na Terra, sim. E Marte é bem aqui do lado. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.